E, Bianca, me fala um pouquinho, quando que você resolveu, de fato, tornar isso um negócio? Deixar de ser uma prestadora de serviço e abrir a sua clínica, abrir o seu negócio? Olha, durante ali a pós-graduação, a minha primeira tomada de decisão é que, primeiro, antes de entrar na pós, eu precisava de um emprego para pagar a pós-graduação. E, naquela época, eu tinha habilitação já de genética, eu consegui isso durante a faculdade. Porém, ninguém quer dar emprego para uma recém-formada em genética, né? Uma coisa muito delicada, enfim. E aí eu falei, olha, se eu, com a estética, eu posso ter o meu próprio consultório, eu quero trabalhar numa clínica. E aí eu comecei a procurar emprego para recepção. Eu já tinha trabalhado como recepcionista. Para ter essa experiência. Exatamente. Eu queria saber todos os processos, todos os bastidores, porque para a gente delegar, a gente precisa ter passado por aquilo, né? Ou minimamente aprender um pouco sobre aquilo para delegar de fato para alguém. Então, eu trabalhei como recepcionista, fiz a pós-graduação e 6 meses depois de formada, tentei trabalhar em parceria com um local que não deu certo. E eu falei, não é para mim essa coisa de ser CLT, de trabalhar para alguém. Meu pai vivia falando que eu estava sujando a minha carteira pedindo demissão. Aí eu falava, pai, é só ir lá no Poupa Tempo e pedir outra carteira que ela sai limpinha. E eu comecei a observar que o meu perfil mesmo não era de CLT. E aí eu tinha R$1.000, um sonho, e aluguei um consultório. Foi muito com o incentivo da minha mãe. Minha mãe, ela sempre embarcou muito. E quando eu contei pra ela, ela falou, filha, se você quiser, a gente vai. Eu dou meu nome lá pra alugar a sala, porque como eu era muito nova, eu não tinha ainda nome no mercado, né? Crédito, essas coisas. E ela que foi aquela incentivadora inicial. Maravilhosa. E você, Mari, me fala um pouquinho, o que fez você, de fato, fazer disso o empreender, fazer disso a sua vida? Então, na verdade, eu passei por uma trajetória ali, né? Uma sequência de experiências. Então, eu vim de São Paulo, então fiz uma transição de carreira, cheguei no Rio e eu não conhecia ninguém e eu queria trabalhar com pós-operatório. Então, eu falei, eu vou escolher uma pós-graduação que tenha uma referência nessa área. E fui. Só que, assim como ela, eu também não tinha o dinheiro para investir, né? Os cursos são muito caros e tal. E aí eu fui trabalhar em outras áreas. Então, eu tive um consultório meu também, que eu trabalhava com estética, e fiquei durante um tempo. E aí existia uma questão de administração também, que a gente não aprende na faculdade, né? Da saúde zero. Então, ninguém ensina para você assim, quando você sair, você precisa assim para administrar. Então, assim, eu precisei dar um passo para trás, fechando meu consultório, fui trabalhar em uma empresa CLT e trabalhava de segunda a segunda ali, direto, sem tempo com a família, sem tempo com o marido, com os filhos, enfim, com o filho, né? Muitas vezes as pessoas acham que CLT é sinônimo de horário, né, gente? Vai entrar em horário comercial. Gente, não é nada disso. Não, e não é. A realidade é outra, né? E aí chegou um momento que eu não me via mais feliz fazendo aquilo. Eu senti que eu não conseguiria impactar a vida de outras pessoas da forma que eu gostaria, né? E aquilo pegou muito nos meus valores, assim, no que eu acreditava como profissional, de proporcionar sempre o melhor, uma experiência melhor, um resultado melhor. E aí foi quando eu decidi, assim, eu falei, cara, vou ter que tomar uma decisão. E aí fiz meu primeiro curso de pós-operatório e fui. E aí, enfim, ainda fiquei ali conciliando um tempo, né? E aí tirei férias e a minha professora da pós-graduação falou, Mari, preciso que você me substitua. E eu fui. Aí eu fiquei um mês trabalhando só com pós-operatório e aí não fazia mais sentido para mim. E aí eu tive a coragem de sair. Eu falei, eu vou sair com a cara e com a coragem, sem paciente, sem nada, eu vou. E aí pedi demissão, saí da empresa que eu trabalhava. E assim, as coisas vão acontecendo, né? A gente faz acontecer. Então, foram fluindo e hoje eu trabalho somente com pós-operatório. Perfeito. E eu achei muito interessante que as duas começaram de um cenário improvável, né? As pessoas veem a gente depois de um tempo de estrada, nossa, parece que tudo era favorável, que todo mundo colaborou, que todo mundo apoiou, que tinha dinheiro já organizado. Gente, não é assim. A maioria das pessoas começa no cenário improvável, na coragem, ou por conta de uma dívida, ou por conta de um desafio que passou.